quero compartilhar com os irmãos 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos nesta manhã, ó Deus, mais uma vez, e rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito fale conosco neste lugar, no nome de Jesus. Queremos de fato, ó Deus, ter uma visão alargada a respeito desse assunto, ó Deus, que é tão precioso para nós como igreja, e nós clamamos que o Senhor, ó Deus, nos revele, ó Deus, aquilo que está no Teu coração, para que nós possamos ser muito mais do que pedras reunidas neste lugar, mas sejamos de fato um edifício que está sendo edificado para a manifestação da Sua glória na terra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, na verdade, quando nós falamos sobre edificar algo, nós precisamos entender que esse é o propósito exclusivo de Deus. Eu chamo isso, e tenho mais de um ano falado sobre isso na igreja. Deus tem um propósito que é chamado de propósito eterno. E qual é o propósito eterno? Desde lá de Gênesis, o alvo de Deus é, na verdade, ter um corpo para que Ele possa se manifestar na terra através desse corpo. Quando Deus criou Adão e Eva, o alvo de Deus era que Ele habitasse no homem e o homem se manifestasse na terra através da vida de Deus. Na verdade, Deus fala sobre isso de forma muito enfática. O Senhor fala: olha, vocês vão se alimentar da árvore da vida, porque no dia em que você se alimentar da árvore da vida, então você terá a minha vida, e você vai crescer e se multiplicar na terra, e esse crescimento e essa multiplicação vai fazer com que a minha vida, a minha expressão, a minha totalidade se revele na terra. E nós sabemos, irmãos, isso é fato, nós sabemos que Adão e Eva, eles não cumpriram o propósito de Deus, porque eles pecaram e caíram. E se você observar depois, ao longo de todo o tempo no Velho Testamento, Deus vem tentando restabelecer o seu propósito eterno, através de Noé, através de Adão, de Abraão, através de Isaac, através de Davi. A gente percebe que Deus vem sempre tentando estabelecer o seu propósito. E a palavra de Deus fala que Davi, ele tem uma visão muito preciosa, porque ele fala: olha, eu tenho uma casa, mas o meu Deus não tem uma casa. E ele então decide construir uma casa para Deus. Não sei se você sabe, quando você lê lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus fala no livro de Hebreus que Abraão, ele não habitou em casas, Abraão habitou em tendas, porque ele aguardava a cidade que seria edificada pelo próprio Deus, para que ele pudesse habitar.
Então, na verdade, Abraão não habitou em casa, Abraão habitou em tendas, porque ele aguardava aquilo que era o propósito eterno de Deus. Depois, Davi tem a revelação, mas Davi também, irmãos, ele constrói algo que é paliativo, algo que é só momentâneo, ele não constrói algo que é definitivo. E eu não sei se você já prestou atenção, quando nós entramos nas epístolas, a palavra de Deus fala que Jesus fez várias coisas, aprendendo essa palavra difícil com o bispo Timóteo, coisas, ele que me ensinou isso, vem dele, ele disse que é falar difícil, achei isso interessante, e interessante que aí Jesus fez várias coisas que na verdade não gerou tanta indignação nos judeus, nos escribas, nos fariseus, nos saduceus, mas houve um dia que Jesus falou algo que verdadeiramente gerou uma ira, uma fúria nos judeus, né, em toda essa classe religiosa, e a Bíblia diz que a partir daquele dia, eles decidiram definitivamente que eles iriam matar Jesus. Então Jesus curou no sábado, gerou uma certa insatisfação, mas não gerou uma determinação em matá-lo. Jesus fez milagres que não poderia fazer, que gerou uma certa indignação, mas não gerou nos judeus, nos escribas, nos fariseus, um sentimento de matá-lo definitivamente. Mas houve um dia que Jesus falou algo que gerou uma indignação nos judeus, e a partir daquele dia a Bíblia diz que eles decidiram definitivamente que eles iriam matar Jesus. O que foi que o Senhor falou? A Bíblia diz que o Senhor falou o seguinte: olha esse templo, eu quero dizer para vocês, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo novamente. A partir daquele dia, os judeus, os saduceus, eles viram para Jesus e dizem: olha, nós demoramos, não sei se você sabe, 45 anos para construir esse templo, e você quer dizer que em 3 dias você vai destruí-lo e reedificá-lo? Nós vamos te matar. Acho que Jesus se tornou assim um terrorista espiritual para os judeus. Os judeus são muito preocupados com isso, né, com terrorismo. E eu penso que Jesus se tornou aquele terrorista daquela época. Vou destruir esse negócio, vai cair por terra tudo isso aqui, e em 3 dias eu vou fazer algo extraordinário. Mas na verdade eles não entendiam o que Jesus estava dizendo, e Jesus fez isso mesmo. Na verdade o templo permaneceu lá, a estrutura permaneceu lá, mas o que acontece? Jesus, ele morreu, mas ao 3º dia, ele ressuscitou para edificar um novo templo para a sua habitação. E na verdade, quem é esse templo? Não é templo, na verdade o templo que Jesus habita, irmãos, não, desculpe, com toda a reverência ao prédio, né, porque é o lugar onde nós nos reunimos como igreja, mas o templo não são essas 4 paredes. Na verdade agora, o Senhor Jesus habita dentro de nós. Você, eu, nós, nunca poderíamos estar tão perto de Jesus como nós estamos agora. Ele está dentro de você. Quantos tem a presença do Senhor na sua vida? Diga aleluia. Nós somos esse templo, nós somos essa casa, nós somos aquilo que desde lá de Gênesis Deus queria fazer. O que Deus queria fazer lá em Gênesis? Deus queria habitar no homem, mas o homem não entendeu isso. Na verdade, pode até ter entendido, mas não cumpriu o propósito. Ele não se abriu e não se alimentou da árvore da vida, para que de fato ele tivesse a natureza do próprio Deus na vida dele. E sabe, irmãos, hoje nós somos essa igreja gloriosa. Hoje nós somos esta casa. O dia que você veio à frente, entregou a sua vida para Jesus, derramou o seu coração na presença dele, a partir desse dia, o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida, na minha vida, e agora nós carregamos dentro de nós a pessoa do Senhor Jesus. Na verdade, ele destruiu o templo mesmo, aquele templo que foi feito por mãos humanas, e agora ele edificou um novo templo. Você é a casa de Deus, aleluia. Mas, sabe, irmãos, Deus não quer só ter casas individuais. Na verdade, esse não ainda é o propósito eterno de Deus na sua totalidade. Cada um de nós
existindo Cristo habitando em nós, é parte do propósito eterno, porque Deus vai mais adiante. Deus, Ele quer uma casa individual? Quer, mas o alvo maior de Deus é ter uma casa que seja uma casa coletiva. Por quê? Porque essa casa coletiva, ela se torna, ou acho melhor a frase, essa casa corporativa, ela se torna o corpo de Cristo. Então, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, lá em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, a palavra de Deus fala assim, olha, Cristo é a cabeça da igreja, mas vocês, igreja, vocês são o corpo de Cristo. Então, olha só, se você nunca tivesse me visto, e eu chegasse aqui para você, eu vou te dar um outro exemplo mais prático. Se você, de repente, ouvisse falar a meu respeito, e você dissesse assim, olha, eu quero conhecer esse pastor, quem é ele? E aí eu fico sabendo que você quer me conhecer, e aí eu digo para você o seguinte, olha, então eu vou me tornar conhecido a você. Vou arrancar um fio de cabelo que eu tenho, vou colocar numa carta, bem bonitinho, no envelope, e vou mandar aí para você. Quando chegar aí a você, esse envelope, você tira o meu fio de cabelo, e esse sou eu. Você fala, tá louco? Esse pastor é um débil, como é que ele faz isso? É tolo? Como é que ele me manda só um fio de cabelo e quer que eu o conheça dessa forma? Na verdade, uma pessoa só, na verdade, não faz Cristo ser totalmente conhecido. Num outro aspecto também, um exemplo também muito prático, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. E aí o que acontece? Se Cristo quer ser totalmente e precisa ser na sua totalidade conhecido nesta geração, como que Cristo vai fazer isso? Só se houver a manifestação do seu corpo. E o que é o corpo de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. Então, se nós chegássemos aqui, eu vou pegar esse exemplo também, eu chegasse aqui e falasse, olha, ei, e imagina-se que esse público fosse todo tampado, sólido, e aí eu chegasse aqui e mostrasse só a minha cabeça e falasse, ei, eu sou o Samuel. E aí você ia olhar para mim e falar, gente, como é que esse cara é? Gordo, magro, perna torta, baixinho, alto, como é que é? Eu não sei como é que ele é. E aí você ia ter 1000 imaginações a meu respeito. Todavia o inverso também é verdadeiro. Se eu chegasse aqui, mostrasse o meu corpo e escondesse a minha cabeça, você iria dizer, gente, como é que ele é? Nariz achatado, inclinado, olho redondo, o olho, né, tipo japonês, cabelo liso, loiro, fez luzes inversas, como é que ele é? A verdade, você não ia saber como eu era. Por quê? Porque na verdade eu não mostrei o meu rosto para você. Então presta atenção numa coisa muito séria. Cristo só pode ser conhecido na sua totalidade se a igreja verdadeiramente se unir a cabeça e os dois andarem juntos sobre a face da terra. Porque, escuta, nem Cristo faz o que Ele quer fazer, nem nós podemos o que nós devemos fazer, se nós estivermos separados. Porque eu não sei se você sabe, todo movimento que você faz, escuta, se eu quero fazer isso com esse braço, da onde que vem o comando? Da onde? Se eu quero chutar com essa perna, da onde que vem o comando? Se eu quero dar um pulo, da onde que vem o comando? Se eu tenho vontade de comer, da onde que vem o comando? Então, diga assim, da cabeça. Então diga assim, olha, escuta, diga não, escuta. Por que muitas vezes a igreja não está fazendo tudo o que ela tem que fazer? Porque a cabeça não tem sido de fato a que tem comandado o corpo. E aí presta atenção, vou te dizer num aspecto individual e corporativo. Num certo aspecto tem muito crente cansado, desanimado, frustrado, não quer liderar, não quer discipular, não quer se envolver, não quero isso, não quero aquilo. Mas sabe por que você não quer? Porque na verdade a cabeça não tem controlado o seu corpo. Porque quando Cristo nos controla, então na verdade, irmãos, nós não nos sentimos cansados, nem desanimados, nem estafados, porque aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as suas forças dia após dia.
Porque a Bíblia diz que mesmo que o meu homem exterior se sinta cansado e desanimado, contudo o Senhor renova o meu homem interior dia após dia. Então, se eu estou ligado nele, conectado nele, ele é a força da minha vida. Todavia, corporativamente também não é diferente. Se Cristo é a cabeça da igreja, esta igreja vai romper, vai prosperar, vai crescer, vai avançar, vai frutificar, porque na verdade Cristo comanda a vida do corpo. E se Cristo comanda a vida do corpo, que é a igreja, essa igreja vai adiante, porque o Senhor é o Senhor dela. Agora, Deus quer edificar essa casa. Deus quer edificar esse corpo corporativo. Por quê, irmãos? Porque na verdade uma coisa, escuta, uma coisa é eu ser crente ou uma pedra individual. Outra coisa é nós sermos essa casa coletiva. Aí, escuta uma coisa muito séria. Nós podemos, eu creio que não é a questão daqui, também não quero dar nomes, mas você vai encontrar hoje aí fora várias igrejas que são igrejas no nome, que são igrejas nos seus papéis, nos seus documentos, mas na realidade ela não é um corpo. E se nós não somos um corpo, não tem como Cristo se manifestar através de nós. Porque aí entendo o que eu quero dizer, que é muito sério. Nós podemos ser um monte de gente, mas podemos não ser um corpo. Imagina-se que o bispo Timóteo, ele está crescendo, rompendo, prosperando aqui, e aí ele resolve dizer o seguinte: olha, nós precisamos comprar uma área maior e precisamos construir um prédio para 10 mil pessoas. Quantos recebem, diga amém? Só os que creem. Aí ele vira e fala: olha, e eu fiquei sabendo, que o engenheiro me falou, que eu tenho que comprar 50 mil tijolos. Só um exemplo, eu não sei, sou craque nessas coisas, nunca construí algo tão grande, mas quero construir algo semelhante. E aí ele fala: vamos comprar 50 mil tijolos. Aí compra, aí vai lá naquela área, coloca todos aqueles 50 mil tijolos lá, e aí chama a igreja, leva todo mundo lá e fala para os irmãos: tá aí, agora nós temos um prédio para 10 mil pessoas. Isso é um prédio? Não é. Na verdade só são 50 mil tijolos, mas não é uma edificação. Então entenda, talvez nós possamos até ser muita gente, uma igreja cheia, que faz as campanhas, que faz isso, que faz aquilo, e aquele amontoado de gente, que todo mundo quando olha, fica assim, estonteado, né, com aquela coisa, porque acha sobrenatural. Mas escuta, talvez tudo aquilo são só pedras, mas não é uma casa. E qual é o alvo de Deus? O alvo de Deus é só ter pedras? Não! O alvo de Deus é ter uma casa. Deus quer ter uma casa para que Ele possa habitar no meio dela, e essa casa possa ser o seu corpo, e esse corpo se manifeste na terra, expressando toda a totalidade do nosso Senhor Jesus. Então, não é uma questão de ter uma igreja cheia, irmãos, porque, na verdade, seja sincero, eu estava falando sobre isso no Bispo Eduardo, irmãos, encher a igreja hoje não é muito difícil, sabia disso? Não é. Eu penso, se o bispo Timóteo trouxesse aqui Aline Barros, Fernandinho e sei lá, outros cantores aí muito famosos, pregadores internacionais e tal, aquela coisa toda, todo culto da igreja estaria tinha que ficar gente pendurado no teto. Mas escuta, isso é uma casa? São só pedras soltas umas das outras, e isso não é uma edificação. Isso não é uma edificação. Deus não tem como se manifestar na terra, porque Deus se manifesta na terra através de uma casa. Então o que Deus quer? Deus quer igreja, mas irmãos, Deus quer igreja que seja um corpo. Tem muitos pastores hoje que muitas vezes anunciam, né, para o mundo todo: eu tenho uma igreja de X mil membros, mas escuta, é um corpo que verdadeiramente manifesta Cristo na sua totalidade na terra? Ou são pedras isoladas, que estão aí largadas, separadas umas das outras? Então entenda, o que o Senhor quer? O Senhor quer edificar uma casa, para que esta casa seja a manifestação da sua glória na terra. A Bíblia diz que esse corpo vai expressar toda a plenitude de Cristo, e a palavra plenitude
não é no grego, tá bom? Nem no hebraico, é no português mesmo, é no dicionário Aurélio. Você vai lá ver o significado da palavra plenitude e sabe o que é? Totalidade. Na verdade, Deus quer ter essa igreja aqui, para que esta igreja aqui nesse setor, aqui nessa região, aqui nessa cidade, expresse a totalidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, de forma, como diz lá no livro de 1 Coríntios capítulo 14, quando o incrédulo chegar no meio de nós, essa igreja é tão cheia da presença de Cristo, expressa tanto a plenitude e a totalidade de Cristo, que o ímpio vai entrar neste lugar, Deus vai falar com ele, e no final ele vai se prostrar diante de Deus e vai dizer: verdadeiramente Deus está no meio de vós. Mas por quê? Porque Deus está aqui, porque na verdade não são pedras soltas, não são pedras que estão aí largadas, separadas, mas são pedras que estão sendo edificadas umas nas outras, para ser casa para a manifestação da glória de Deus. Agora, irmãos, qual é o problema? A verdade, por não sermos casa, porque eu não sei se você compreende isso que eu quero te dizer, mas na verdade, irmãos, por não sermos casa, por não estarmos vinculados uns nos outros, por não estarmos vivendo essa questão de igreja bem consolidada, muitas vezes igrejas perdem membros, perdem o melhor de Deus, porque na verdade não é uma casa, não está edificado, solidificado. Porque, deixa eu dizer um outro exemplo prático, para te explicar mais dentro dessa grande introdução. De repente o bispo Timóteo quer aumentar esse público, fazer alguma coisa aqui, e aí ele compra mais cerâmicas, porcelanato muito bonito, e coloca ali no canto da parede, mas não coloca elas aqui, elas ficam ali. E aí o que acontece? Chega um determinado dia, aqui na igreja, um irmão vê essas pedras ali, a cerâmica, já está ali um tempão, ninguém pega, ninguém faz nada, o bispo não coloca elas aqui, porque está esperando não sei o quê, só um exemplo, tá bom? E aí alguém chega lá na casa dele, está faltando umas duas. Aí ele vira e fala: bom, bem que o bispo podia me dar 2 cerâmicas daquela, vou lá pedir para ele. Bispo, me dá 2 cerâmicas. E aí o bispo tem um coração bom demais, vira e fala: ô querido, pode levar, amado, depois eu compro outras, leve com cuidado. Ele leva, aí o menino passa correndo ali na cerâmica, bate na cerâmica, cai uma, quebra toda. Aí vem um aqui e não pede nada para o bispo, acha que tem o direito, é dono, pega uma, leva para casa. De repente ele olha, um monte de cerâmica está baixinho já. Aí ele fala: mas não é possível, quem pegou minhas cerâmicas? Quem levou meu porcelanato? Bom, qual é o problema? Por que levaram? Porque na verdade elas não foram colocadas aqui, não foi passada uma argamassa e elas não estão consolidadas aqui. Como elas não estão consolidadas aqui, qualquer um pega e leva. Bom, assim também é a casa de Deus. Se nós não estamos consolidados uns nos outros, se nós não estamos, como a palavra diz, com juntas e ligaduras bem fundamentadas uns nos outros, aí o que acontece? Essas pedras começam a rolar para fora. Alguém começa, ou acha no direito, ou se acha no direito, de levar essas pedras. Agora, qual é o louco que vai chegar aqui e falar: o bispo, me dá uma cerâmica dessa? Aí o bispo fala: pode levar, querido. Aí você vem aqui com a unha e começa: oh Deus, eu preciso tirar uma cerâmica aqui. Já coisa, seu dedo vai acabar aqui, você não vai conseguir. Mas por quê? Porque ela está consolidada, edificada, com juntas e medulas, e ninguém arranca elas daqui. Escuta, quando uma casa está sendo edificada, querido, ninguém vai conseguir tirar ninguém daqui, porque essa casa está sendo solidificada, fundamentada, estabelecida para a glória de Deus, e ninguém vai conseguir tirar nenhuma pedra daqui. Isso é precioso, porque, irmãos, hoje em dia, essa questão da ética, ontem um pastor me ligou lá da minha igreja e falou: pastor, meu discípulo domingo chegou muito tarde do trabalho, não dava tempo de chegar no culto das 7h30, e ele resolveu ir na igreja. Não vou nem dizer o nome da igreja, porque é a nossa mesmo.
E ele foi na igreja, nossa, Luz para os Povos, lá perto da casa dele e tal. E aí quando chegou lá, o pastor começou a conversar com ele e perguntar de onde que ele era e tal. E aí no final o pastor virou para ele e falou: mas por que você vai para tão longe? Fica aqui conosco, aqui é muito melhor. Eu fiquei pensando, eu mato ele. Eu mato, você me ajuda. Porque não sabe o tanto que é difícil ganhar uma alma. Aí o irmão falou para ele: não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou solidificado lá. Eu sou uma pedra naquela construção. Eu não posso sair de lá. Eu falei: glória a Deus, está tendo revelação. Irmãos, porque não sei se você sabe, aqui de fora está cheio de gente que não quer pagar o preço, mas que vive te chamando para ir para a igreja dele. Bom, mas por que fazem isso? Porque na verdade não querem pagar o preço de edificar uma casa. Bom, e é muito fácil pegar crente pronto, fiel dizimista, ofertante, comprometido com Deus, envolvido na obra. É muito fácil, e ainda te faz proposta: vem para cá que você vai ser um pastor, você vai ser um grande líder aqui, você vai ser um homem de Deus aqui. Larga aquele povo lá, larga de ser bobo. Aqui nós temos a revelação profunda dos oráculos misteriosos de Deus. É sempre assim. Mas qual é o problema, irmãos? Quando as pedras não são edificadas, elas vão. Mas qual é o doido que vai tentar tirar uma cerâmica daqui? Porque você pode até tentar dizer o seguinte: eu tiro, pastor. Mas escuta, todo mundo que for tirar essa cerâmica aqui, ela vai quebrar. Não tem jeito, porque ela está solidificada. Aí você pode até tentar levar, mas vai levar quebrada. Serve para quê? Para nada. Não, então fica aí mesmo. Quebrou, pode ficar aí. Entende isso? Então entenda, irmãos, Deus não quer ter simplesmente pedras, Deus quer ter uma casa. Agora entenda, cada pedra que chega na casa de Deus, elas são pedras diferentes umas das outras. Na verdade, nós não somos iguais. Eu costumo dizer lá na igreja que tem pedra de todo jeito. Tem pedra rolante, não é porque é gordinho, tá bom? Não é porque é gordinho. Mas quem são as pedras rolantes? São aquelas que estão sempre rolando para longe dos desafios. Aí o bispo chega e fala: querido, vamos liderar uma célula, vamos discipular uma pessoa, vamos nos envolver com a obra. E ele fala: tá bom, bispo. E vai rolando para longe. Ele foge, ele corre. Bom, ele está aqui, mas é o seguinte, ele não quer se comprometer, então é uma pedra rolante. Na verdade, ele está sempre correndo das responsabilidades. Tem as pedras cortantes, são aquelas pedras que vivem cortando uns aos outros aí, né? Falando mal uns dos outros, fofocando da vida uns dos outros, né? Decepcionando os irmãos. São pedras que cortam, são pedras que machucam, são pedras que ferem, são pedras que decepcionam, são pedras que machucam uns aos outros. Então, tem as pedras ásperas, porque você vira e fala: meu Deus, esse irmão é uma lixa na minha vida. Misericórdia, olha para esse irmão que está do seu lado e diga: você não é uma lixa na minha vida. Diga para ele: você é uma bênção na minha vida. Mas escuta, temos pedras ásperas? Temos, é óbvio que temos. Também temos outros tipos de pedra. Na verdade, irmãos, a igreja tem vários tipos de pedra. Aí, escuta, se vamos fazer uma edificação, nós precisamos trabalhar essas pedras. E aí Deus vem aqui, e eu acho interessante, ontem eu estava lendo a Bíblia, que de vez em quando a gente lê a Bíblia, e aí Deus me deu um texto tão precioso lá em Êxodo, capítulo 20, verso 25, na NTLH, que Deus fala o seguinte: olha, quanto às pedras para a edificação da casa de Deus, vocês não vão cortar essas pedras com ferramentas, mas essas pedras serão trabalhadas com as mãos. Eu falei: só a mão de Deus para trabalhar na nossa vida mesmo, porque se fosse ferro nos consumia. É só a mão de Deus. E aí, escuta, como essas pedras são diferentes umas das outras, ásperas, pontiagudas, rolantes, pedras achatadas, pedras de todo jeito, o que Deus tem que fazer conosco? Deus vem com uma mão especial e Ele começa a trabalhar em nós. Aí Deus vai te podando, Deus vai te moldando, Deus vai te edificando, Deus vai te cortando, Deus vai acrescentando, Deus vai fazendo coisas na sua vida para fazer com que você seja uma pedra apta para ser colocado na edificação da casa de Deus.
Porque, não sei, né? Aqui a gente deve ter pedreiros, os irmãos sabem muito bem disso, melhor do que eu. Mas você vai construindo uma parede, chega num determinado momento que um tijolo inteiro não cabe. E aí o pedreiro vai lá, pega a colher dele com muito carinho, quebra direitinho, mede e tal, quebra de novo, tal, passa a massa, coloca, encaixa direitinho. Então escuta, você está sendo edificado individualmente para se tornar uma pedra na edificação da casa de Deus, para que esta casa seja a totalidade de Cristo na terra. De forma que quando olharem aqui, não vão olhar um amontoado de tijolos, mas haverão de ver uma grande casa edificada para a manifestação da glória de Deus. Quantos querem ser essa pedra? Diga aleluia. Agora, lá em Efésios, abra sua Bíblia lá, Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4. A palavra de Deus então nos fala como que Deus faz essa edificação. Efésios capítulo 4. Ih, bispo, o tempo já acabou, hein? O relógio está certo? Não tem jeito de parar o tempo? Ora aí para mim, para parar o sol. Vai dar certo. Vou pular umas coisas aqui, vai dar certo. Efésios capítulo 4, verso 11. Aí olha o que a palavra de Deus diz. Verso 11. Ele mesmo, ele quem? Deus, o próprio Deus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e... Agora, para que Deus fez isso? Vamos continuar lendo aí? O Senhor fez isso com vista ao aperfeiçoamento olha que coisa preciosa. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, que são as pedras, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, Deus estabeleceu os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que esse aperfeiçoamento é o trabalhar nas pedras, para que essas pedras se tornem o corpo de Cristo na terra para a manifestação da sua glória, de forma que esse corpo vai ser edificado e solidificado, né, através de juntas e ligaduras, que são essas estruturas que Deus vai estabelecendo para edificar o corpo. Agora, como que Deus faz isso? Ou como que nós precisamos entender essa edificação? Vai ser bem rápido. Primeiro elemento numa construção é a planta. Essa é a primeira coisa. Todo mundo que é nobre numa construção, a primeira coisa que ele faz quando ele vai construir alguma coisa é fazer uma planta. Mesmo que você não saiba, você pega lá um pedaço de papel e fala: olha, eu quero construir desse jeito aqui. Aqui vai o quarto, vai um banheirinho aqui, e aqui vai o outro quarto, aqui tem um corredor. Você nem arquiteto é, nem engenheiro é. Mas você pega um papelzinho e começa a desenhar do jeito que você quer construir. Mas por quê? Porque na verdade toda construção, a primeira coisa que ela precisa é de uma planta. E na verdade, quem é a planta? Na verdade já existe uma planta.
Lá em 1 Pedro nós acabamos de ler, Cristo é a pedra angular, aonde a casa de Deus está sendo edificada. Agora, quem é a planta? A planta é um corpo. Jesus quer ter um corpo para ele habitar e se manifestar na terra. Então a planta não são pedras soltas. A planta não é a planta que eu quero edificar. A planta não é o que eu quero fazer. Paulo lá em 1 Coríntios fala o seguinte, olha, cada um veja como edifica. Por quê? Porque na verdade, se alguém está edificando algo que não é o que Deus te mandou fazer, você está edificando madeira, palha e feno, e naquele dia será fulminado pelo fogo de Deus. É simples. Agora, quem é o fundamento de toda a construção da obra de Deus? Cristo. Cristo é a pedra angular. Lá em Mateus capítulo 16, quando Pedro tem a revelação de que Jesus é o Cristo, Jesus fala, quem diz os homens que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus vira e fala, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, também te digo que tu és Pedro, e a partir de agora tu serás pedra. Porém, Pedro, sobre esta revelação que você teve, porque muita gente acha que, e defende aí, né, uma certa religião hoje aí no Brasil, e no mundo, defende, né, principalmente lá em Roma, defende que sobre Pedro é que a igreja foi edificada. A igreja foi edificada sobre a revelação que Pedro teve. Pedro teve a revelação que Cristo era o Filho de Deus que veio a este mundo para morrer e ressuscitar, para edificar-se uma igreja sobre ele. Então toda igreja, toda planta da igreja, nós vamos entender uma coisa, não há outro fundamento. Não se edifica a igreja sobre um apóstolo, não se edifica a igreja sobre um bispo, não se edifica a igreja sobre um pastor, não se edifica a igreja sobre homens poderosos. A igreja é edificada sobre a pedra angular, Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para destruir um templo que foi feito por mãos naturais, para edificar um templo espiritual. Você, eu e nós somos casa de Deus, e nós estamos sendo edificados pelo próprio Espírito Santo de Deus. É importante entendermos isso, irmãos. Então, tem uma planta. Quem é a planta? Cristo é o fundamento dessa planta. Nós edificamos uma igreja sobre ele. A estrutura de uma igreja está sobre ele. Segunda coisa, se nós queremos edificar uma casa, é necessário que haja coleta das pedras. Eu digo isso, sabe, irmãos, lá na igreja eu tenho mudado algumas nomenclaturas, porque na verdade quando fala assim, irmãos, nós precisamos ganhar almas para Jesus, todo mundo fala, ganhar almas não, porque já dá até choque, né, porque houve tanto distúrbio, tantos ensinamentos errados, né, de que você tinha que ganhar almas, aquela coisa aí, e quando você fala ganhar almas, você, ai Jesus, misericórdia, você já dá um choque. Eu mudei o nome. Agora é o seguinte, nós temos que coletar pedras para a edificação da casa de Deus. Quantos acham que Deus quer ter uma grande casa? Diga amém. Agora, como que Deus vai ter uma grande casa? Diga para o seu irmão assim, se nós coletarmos as pedras para a edificação dessa grande casa. Bom, e que são as pedras? Pedras são gente. Diga, pedra é gente. Lá em 1 Pedro nós acabamos de ler, vós sois pedras que estão sendo trabalhadas. Então nós temos que coletar pedras, porque quanto mais pedras nós coletarmos, maior será o corpo de Cristo na terra para a manifestação da sua glória. Então, não é ganhar almas por ganhar almas. Porque, irmãos, eu sei, né, num tempo atrás, era muito questão de orgulho para o próprio pastor ter uma igreja grande. Eu sei, irmãos, eu quero ter uma igreja grande. Não para mim, mas para a glória do Senhor. Mas entenda uma coisa, por que eu quero ter isso? Na verdade eu quero ter isso porque eu tenho compreendido que quanto maior for a igreja, maior será a capacidade da plenitude e a totalidade de Cristo se manifestar na terra. Então não é porque eu quero, né, ganhar pontos, títulos, famas, glória, não, irmãos, é porque eu compreendi, claramente eu tenho compreendido isso. Coletar pedras faz parte do processo da edificação desta grande casa para a manifestação da glória do Senhor. Queremos essas pedras,
Então, nós queremos ganhar almas, irmãos, mas não é porque queremos simplesmente ganhar. Nós queremos ganhar porque entendemos cada pedra que vai chegando, cada pedra que vai chegando, cada pedra que vai chegando e vai sendo trabalhada, cada pedra que vai chegando e vai sendo trabalhada, elas vão sendo edificadas para edificarmos uma grande casa, para que naquele dia, quando nós estivermos na presença de Deus, Deus diga assim: eis aí a minha grande casa, essa grande multidão incontável, que não se pode contar, que é a minha casa, da qual eu me expressei na terra, e que agora está comigo no céu para a eternidade. Aleluia! Sabe, irmãos, porque nós vamos entender uma coisa, a palavra de Deus diz no Apocalipse, irmãos, que será uma multidão de pedras naquele dia entrando no reino dos céus. Nós estaremos lá no nome de Jesus. Nós seremos essas pedras que edificou uma grande casa para a manifestação da glória do Senhor. Então diga para o seu irmão assim: nós temos que coletar novas pedras. Nós temos que fazer isso. Faz parte da edificação do corpo. Terceiro fator: uma vez que nós edificamos coletamos essas novas pedras, essas pedras agora elas devem ser buriladas. Abra sua Bíblia, por favor, aí em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, verso 16. Abra sua Bíblia aí, por favor. Quem achou, diga amém. Colossenses 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Agora olha o que ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha o que ele fala: habite ricamente Cristo em vós, e instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. Lembra que eu falei? Uma vez que essas pedras chegam, diga assim: uma vez que as pedras chegam, as pedras precisam ser trabalhadas. Agora escuta, como que Deus pode trabalhar essas pedras? Na verdade, Deus vai usar homens. Deus vai usar, diga, Deus vai me usar para trabalhar as novas pedras que estão chegando na casa de Deus. E isso fala de quê? Isso fala do discipulado. Porque é fato, irmãos. Escuta, qual que é o maior problema nosso hoje da igreja? É que verdadeiramente nós temos avançado como igreja, prosperado como igreja, mas as pedras são deficientes. Então seja sincero: tem pedra aqui dentro que dá mau testemunho? Não, aqui não tem isso, desculpa, lá na minha igreja, vou falar de lá. Lá na minha igreja tem pedra que dá mau testemunho. Tem pedra que tem um caráter defeituoso. Tem pedra que no trabalho é um gatinho. Sim, senhor, patrão, vou fazer, querido. Oh, tudo bem, amado. Mas em casa, ele é um leão. Eu te mato, mulher. Eu te quebro, menino, entendeu? Sabe assim, em casa, ele é algo assim, que você pensa, gente, é igual a história do dia que o pastor estava indo embora da igreja e o caminhão de mudança parou na porta da igreja. Aí o pastor falou: ô irmã, Pai do Senhor, querida, precisa que ajude a irmã a levar a mudança para algum lugar? Ela falou assim: não, pastor, eu já cheguei. Ele falou: como assim você já chegou? Não, eu vou morar aqui na igreja agora. Ele falou: como? Aqui não tem como, irmã, não cabe aqui. Ela falou: não, mas eu tenho que morar aqui, porque aqui meu marido é um anjo, lá em casa ele é um endemoniado. Não tem gente assim? Tem, a verdade tem. Agora, como que essas pessoas vão ser buriladas, trabalhadas, edificadas? Primeiro é pela palavra, né? A Bíblia fala com salmos, hinos e cantos espirituais, mas como que Deus vai fazer isso? Lembra que ele falou? Uns aos outros. É eu falando na sua vida, é você falando na minha vida, é eu cuidando de um, aquele outro cuidando do outro, aquele outro cuidando do outro, de forma que nós vamos estabelecer estruturas na igreja em que
todos nós seremos burilados por esse trabalhar do discipulado, por estar juntos, pela palavra, pela oração, com salmos, com hinos e cantos espirituais. Nós estaremos sendo edificados, trabalhados, moldados. Sabe, irmãos, eu me lembro, o pastor Eibe não é meu discipulador, né? É o apóstolo, mas eu me lembro um dia que eu encontrei a pastora Valnice, a apóstola Valnice, lá em São Paulo, e rapidamente assim tal, e só um voo, tudo, e aí eu fui embora, e ela foi embora pro canto dela, e aí logo em seguida eu encontrei o pastor Eibe, e aí eu falei para ele: pastor Eibe, o senhor não sabe que eu encontrei em São Paulo, encontrei a Valnice no aeroporto? Aí ele falou: é mesmo, querido, e como é que foi? Ela lembrou de você? Aí eu falei: olha, você não há de ver que ela falou que lembrou? Ela não lembrou nada, né, pastor Eibe? É tanta gente, como é que ela vai lembrar de mim? Ela falou assim: ah, meu irmão, aí há um equívoco, porque se ela falou que lembrou, ela lembrou, porque a Valnice não mente. Ai, irmãos, que vergonha, que vergonha que eu fiquei. Eu falei: é verdade, ela não mente, o senhor tem razão. Ela lembrou de mim mesmo, o senhor tem toda a razão. Pô, mas escuta, irmãos, o que é isso? Na verdade, ele não é o discipulador, somos colegas, né, amigos. Mas o que acontece? Ele me confrontou numa hora de deficiência na minha vida. Por quê? Porque eu estava chamando a Valnice de quê? Isso é um pecado, eu estava chamando ela de mentirosa, irmão. É um pecado. E aí, escuta, muitas vezes, porque não há esse trabalhar na vida uns dos outros, você até vê seu irmão fazendo um monte de coisa errada. Você vê seu irmão mentindo, você vê seu irmão fofocando da vida dos outros, você vê seu irmão, né, pegando um martelinho e um pedaço de ferro e está ali na parede, pá, 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 pá. E aí você olha aquilo e fala: mas que interessante, o que esse irmão está fazendo? Será que ele está querendo fazer um buraco nessa parede? Por que ele quer fazer o buraco? O bispo mandou ele fazer esse buraco? Aí você fala: que é isso, pastor? Mas escuta, tem um monte de crente fazendo buraco na casa de Deus, irmãos. Todas as vezes que você pega o martelinho, vai ali na parede e começa a falar mal dos irmãos, pá, pá, pá. Todas as vezes que você denigra a imagem de um líder, todas as vezes que você não está cooperando para a edificação, sabe o que acontece, irmão? Você está deferindo golpes no próprio corpo de Cristo. E sabe, tem uma coisa séria, porque, escuta, essas coisas passam muitas vezes sem a gente ver. E eu me lembro, uma vez eu estava construindo uma casa, e aí, irmãos, eu estava indo, tem uns 10 anos, ou mais talvez, mais ou menos. E aí eu estava indo para a igreja e meu vizinho lá de onde eu estava construindo a casa me ligou: ei, não era nem pastor, ei, você precisa vir aqui urgente. Eu falei: por quê, rapaz? Sua casa caiu toda. Falei: está quebrado, está amarrado, está destruído, no nome de Jesus, cala a boca, Satanás, não aceito. Aí eu falei: caiu nada, você está brincando comigo? Caiu, vem aqui para você ver. Eu falei: não vou nada, essa é mentira. Não, eu estou falando verdade. E aí eu falei: aí, irmãos, a perna treme, você fica mole, você fica pensando: minha casa caiu, não faz isso não, Deus, está sendo tão difícil construir. Quando eu cheguei lá, irmãos, de longe, quando virava assim, em direção à minha casa, de longe você via a casa que estava construindo. E quando eu olhei lá, só estavam as colunas em pé, caiu as paredes todas. Eu falei: não acredito, isso é um vento do inferno, Satanás derrubou minha casa. Eu pensei um monte de coisa. Aí quando eu cheguei lá, aí estava aquela multidão, né? Porque o povo gosta dessas coisas. Aí estava aquela multidão lá para ver minha casa no chão. Eu falei: espectadores malignos, vocês estão aqui para rir de mim. Aí a hora que eu cheguei, falei, aí tinha um pedreiro lá, eu falei: mas como que aconteceu isso, moço? Minha casa caiu. Aí ele falou: sabe qual é o problema? Tijolo mal queimado. Eu falei: como assim? Explique melhor, não entendo isso. Essa linguagem de pedreiro. Aí ele falou: não, é o seguinte, a cerâmica não queimou o tijolo direito. Caiu a chuva e o tijolo derreteu. Sua casa foi pro chão. Falei: eu mato essa cerâmica, o dono, todo mundo. Só que aí, irmão, esses dias Deus estava falando comigo, sabe? Porque presta atenção, nessa edificação, coloca-se o tijolo. Depois do tijolo põe a massa. Só que ninguém está vendo o que está aí dentro. E aí muitas vezes nós estamos edificando essa casa com pedras que não foram totalmente transformadas. E lá em Mateus, o pastor até leu aqui,
Veio o vento, o ímpeto, deu contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi fundamentado na rocha. Mas a pedra que não é bem trabalhada, queimada pelo fogo do Espírito, não é transformada, quando vem o vento, quando vem a chuva, bate nela e ela cai. Isso é sério, irmãos, porque nós podemos estar edificando uma igreja, mas a igreja que estamos edificando, por não permitirmos sermos moldados e transformados, você vai sendo colocado na edificação, só que ninguém te conhece. E aí de repente, sabe o que acontece? Vem o vento, vem a chuva e a parede cai. Então nós não estamos brincando de discipular. Discipulado não é brincadeira, irmão. Discipulado não é porque agora o bispo falou o seguinte: não, agora nós vamos discipular um a um, tal, vamos cuidar uns dos outros, tudo bonitinho. Vai fazendo isso, viu, irmão? Discipulado não é brincadeira, irmão. Discipulado é algo sério. Por que é algo sério? Porque na verdade você que discipula alguém, você é o instrumento de Deus para produzir a transformação na vida dessas pedras que estão chegando para a edificação da casa de Deus. Você já pensou na sua responsabilidade? Porque se você discipula de forma irresponsável, fulano está adulterando, não tem problema não, vai mudar de vida, um dia ele muda, mas eu estou cuidando dele direitinho. Fulano está mentindo, mas mentira, todo mundo mente mesmo, assim mesmo, deixa pra lá. Fulano está roubando, assim mesmo, todo mundo rouba hoje, uma canetinha, um negocinho ali. O fulano é infiel, quem é fiel? Seja sincero, ninguém é fiel não. Vai lá, irmão, vai na bênção, e inclusive você está pronto para liderar. Espera aí, irmão, nós não estamos brincando de igreja, nós estamos edificando uma casa. E essa edificação precisa ser com pedras solidificadas. Porque se essa edificação for com pedras que não for bem queimadas, pela confrontação e amor, pela exortação e amor, pelo fogo do Espírito, em algum momento essa pedra pode vir a derreter-se por causa das pressões do dia a dia. Então isso é fato. Então você não está discipulando e nós não estamos discipulando porque nós achamos engraçado e interessante, é a onda do momento, porque não é nem do momento isso, porque isso está desde lá da igreja primitiva. Na verdade, irmãos, isso faz parte da realidade da edificação do corpo de Cristo. Olha para o seu irmão e fala: você precisa ser uma bênção na minha vida. Nós precisamos ser uma bênção na vida uns dos outros. Penúltimo, irmãos, estou encerrando. Penúltimo, essas pedras precisam ser encaixadas. Uma vez que essas pedras vão chegando na casa de Deus, o que acontece? Essas pedras precisam ser encaixadas. A gente prepara as pedras e precisamos prepará-las, mas agora também essas pedras precisam ser encaixadas. Por quê? Porque quando elas são encaixadas, então a casa está sendo edificada. Então aí é um outro aspecto. Tá bom, nós estamos discipulando, nós estamos cuidando, nós estamos coletando novas pedras, mas e aí? Agora você precisa ser encaixado, porque você não pode ser uma pedra solta. E aqui entra uma grande coisa, um princípio muito sério. Olha para mim, você precisa, e não é porque eu estou mandando, meio bispo, mas é porque a palavra de Deus te diz isso. Você precisa se envolver com a obra de Deus. Sei, talvez nem todos vão liderar, isso é fato. Mas sabe, irmãos, não tem como ter pedras soltas nessa edificação. Por quê? Porque senão, pedra solta. Não sei se você já foi menino igual eu, mas eu, irmão, sempre gostei muito de bola. Então quando eu vi uma pedra no meio da rua, a primeira coisa que eu fazia era... E aí era pá, 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 lá na frente. Aí eu ia atrás de novo, chegava lá e de novo nela. E aí só ia rolando essa pedra. E essa pedra só ia ficando mais longe do lugar que ela estava. Mas por que eu conseguia chutar essa pedra? Que dia que eu chutei um meio-fio? Nunca. Cheguei lá no meio-fio, minha pedra preciosa. É hoje que eu vou te dar uma bicuda meio-fio. Eu ia arrebentar o pé, irmão. Eu não chutava meio-fio, mas eu chutava pedra solta. Escuta, olha coisa séria. Ninguém vai conseguir chutar pedras que estão envolvidas na edificação da casa de Deus. Porque não tem jeito. Porque se chutar, é eles que vão quebrar o pé, porque você está solidificado. Então entenda, irmãos. Eu fiz até um teatrinho lá no bispo Eduardo, né? Irmãos, não tem jeito, escuta.
Imagina que aqui tem, não vou fazer por causa do tempo, aqui tem o Zé, o João e o Joaquim. E aí eu estou aqui investindo na vida do Zé, orando com ele, acompanhando ele, pagando um preço com ele, jejuando pela vida dele, vencendo junto com ele os problemas da vida dele, casamento, as finanças, estou ensinando, estou orando, estou abençoando. Aí o Zé vai só crescendo, homem de Deus, cheio do Espírito, do poder de... Ô Zé, você está poderoso no Senhor. Aí eu falo, o Zé vira e fala assim, Samuel, e agora, o que eu faço? Aí eu falo para o Zé, é o seguinte, agora você vai cuidar do João. Cuidar do João? Pode ficar tranquilo. João, chega aí, parceiro. Abraço o João. João, você é um homem de Deus, João. João, nós vamos crescer. E aí o Zé começa a fazer com o João a mesma coisa que eu fiz com ele. E aí ele começa, João, olha, você vai vencer o pecado, você vai vencer essas áreas da sua vida que são deficientes. Fica tranquilo, João, eu venci, você vai vencer também. Você vai ser homem de Deus, você vai ser transformado, você vai ser edificado pelo Senhor, você vai ser uma pedra na edificação dessa casa, João, você vai ser um líder. João, você é uma bênção. Aí o João vai enchendo. Aí o João cresce e vira para o Zé e fala, Zé, e agora, o que eu faço? Aí o Zé fala para o João, agora é o seguinte, você vai cuidar do Joaquim. Porque o Samuel está cuidando de mim, eu estou cuidando de você, você vai cuidar do Joaquim. Aí o João vira e fala, vou nada, deixa o Joaquim para lá, Joaquim quer nada com nada não, Joaquim quer compromisso não, Joaquim nem veio na cela essa semana, Joaquim nem veio na igreja, Joaquim quer nada com nada, Joaquim fica à vontade, do jeito que você quiser. Irmãos, o que aconteceu? Você não está se comprometendo com o processo de Deus. E aí, chegou em você, o trem parou. E eu não sei se você sabe, existe uma corrida no atletismo que é chamada corrida de passar o bastão. E aí, o que acontece? Eu passei para o Zé passou para o João, mas a hora que o João foi passar para o Joaquim, o que aconteceu? O bastão caiu. E aí, escuta, nós íamos ganhar a corrida, mas o que aconteceu aqui? O bastão caiu e nós, aconteceu o quê? Nós perdemos a corrida. Por que nós perdemos a corrida? Porque na verdade o João não quis se comprometer. Escuta, se você está sendo cuidado, você tem que ter a disponibilidade do seu coração de cuidar de alguém. Isso faz parte da vida da igreja, da edificação da casa de Deus, irmão. Não tem como eu dizer, não, me enche, você vai ficando cheio. E agora? Agora eu sou um crente obeso. Não vai cuidar de ninguém, não. Eu tenho poder e a unção. Irmãos, tudo que nós recebemos, nós temos que repartir. Então, se você não quer cuidar do Joaquim, você está totalmente errado. Porque nessa edificação, você precisa cuidar do Joaquim. Então, escuta, se envolva. Sabe, você está aí na igreja, talvez, limpando a cadeira, e tal, uma bênção, limpando a cadeira todo dia que você vem para o culto, tal. Mas Deus quer algo mais de você. Deus quer que você se envolva, se comprometa, se dê, se vai mais além, faça mais para Deus, se comprometa mais com Deus, se envolva, pergunta para Deus, pergunta para o bispo, pergunta para o seu pastor, para o seu discipulador, o que eu posso fazer aqui para cooperar na edificação da casa de Deus? O que eu posso fazer? Sabe, irmãos, é muito bom. Sabe, não estou dizendo a realidade de vocês, não é a realidade aqui, graças a Deus. Mas, irmãos, tem certas igrejas hoje no Brasil que vivem de campanhas. Não tem nem hall de membros, porque na verdade é aquela multidão de gente. Mas lá é o seguinte, aqui você não precisa fazer nada. Nós jejuamos por você, nós oramos por você, nós fazemos campanha por você, nós pagamos o preço por você, só dá uma boa oferta gorda e devolve o seu dízimo, e então tudo vai mudar. Escuta, isso não é um corpo, porque o corpo ele precisa ser bem ajustado pelas juntas e ligaduras para se tornar casa de Deus. Sabe, esses dias minha sogra me ligou lá em casa tarde, irmãos, para dizer, olha, eu fui numa igreja, e lá na igreja, vamos encerrar, irmão, vou dar só esse testemunho. E lá na igreja, o pastor, estava lá um profeta, e ele me procurou lá, pegou na minha mão e falou, e começou a orar comigo, falou, olha, você tem pastor na sua família, que tem ministério? Aí ela falou, tenho. Pois é, olha, Deus me mostra que tem uma grande obra para fazer na vida dele e através da vida dele. E aí ela me ligou tarde para contar isso, e contar outras coisas lá. Só que eu fiquei pensando, gente, o que minha sogra foi fazer lá? Sabe por quê, irmão? Escuta,
Tem um monte de gente assim, irmão. Você só quer ouvir as coisas boas. Mas tem um monte de gente que não quer se comprometer com a obra de Deus. Querido, escuta, você precisa se comprometer com a obra de Deus. Não é porque eu quero, não é porque o bispo quer, não é porque nós queremos, escuta, mas é porque você faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo precisa crescer na terra e ser a totalidade da expressão do próprio Senhor Jesus na terra. Olha para o seu irmão e fala: o que você pode fazer para Deus? Quantos podem fazer alguma coisa para Deus? Diga aleluia. Quantos querem fazer alguma coisa para Deus? Diga amém. Mas olha, muito mais do que fazer, Deus te chamou para gerar. Diga: muito mais do que fazer, Deus me chamou para gerar algo para Ele. Sabe, Deus não quer que a gente faça, Deus quer que a gente gere. Sabe, irmãos, quero encerrar te dizendo isso aqui. Sabe, esses dias eu tenho falado muito sobre isso na igreja. Nós somos muito preocupados em fazer algo para Deus. Mas, irmãos, escuta uma coisa: ter todas essas estruturas, dança, louvor, teatro, adoração, diaconato, intercessão, todas essas coisas são extremamente necessárias. Não estou desprezando, e você precisa fazer isso e fazer com excelência. Mas escuta, tem algo mais além que nós precisamos fazer. Nós precisamos gerar filhos para Deus. Porque sabe de uma coisa? Com muito amor eu falo isso, irmão. Intercessão não vai para o céu. Porque lá você vai interceder por quê? Diaconato, qual é o diácono que vai ficar lá na porta do céu? Pode entrar, não pode entrar? Menino, pode fazer bagunça. Ô, você está sentado. Escuta, com todo amor e respeito, e nós precisamos disso por causa da organização da vida da igreja. Não estou desprezando isso, não me interprete mal, tá bom? Misericórdia, não me joga pedra não, estou falando isso com muito amor, nós precisamos disso. Intercessão, chegar lá no céu: Senhor, nós vamos interceder para o Senhor ter mais unção. Temos que fazer aqui na terra? Temos, porque estamos edificando mas o que nós vamos levar para o céu aqui da terra? Vidas, almas, novas pedras. Então você precisa entender isso. Quanto mais pedra nós coletarmos, quanto mais trabalharmos nessas pedras, quanto mais edificarmos essas pedras, mais a casa de Deus cresce na terra, mais o Senhor se expressa, e mais nós teremos frutos incontáveis diante do trono da glória. E naquele dia Deus vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. Quantos querem ouvir isso do Senhor? Diga aleluia. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão e diga: nós estamos edificando uma casa para Deus. Sabe, irmãos, deixa Deus encher seu coração com esse sentimento. Deixa o Senhor encher o seu coração com esse sentimento. O sentimento de que nós estamos edificando uma casa para Deus. Que esta casa precisa de você. Que essa casa necessita que você esteja aqui, para que juntos possamos edificar essa casa. Então, se envolva com isso, se comprometa com isso, se desgaste com isso. Sabe, irmãos, eu quero ler o último versículo, só para nós orarmos. Quero ler um versículo com os irmãos, que Deus falou tanto ao meu coração esses dias, em cima desse versículo. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Só escuta. A Bíblia diz assim, olha o que a palavra de Deus diz. Paulo dizendo: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus estava falando comigo a respeito disso. Escuta, olha para mim. Você já morreu, querido. Você estava morto. Que a Bíblia diz lá em Efésios que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas houve um dia que você estava lá no caixão, ou talvez você estava com o pé na cova já. E aí o Senhor Jesus foi lá e falou assim, não sei qual é o seu nome, só um exemplo. Deus foi lá e falou assim: Maria, o que você está fazendo aí? E você falou para Jesus: é o seguinte, Jesus, eu morri e vou ser sepultado agora.
Aí o Senhor falou assim para você: eu posso te tirar daí, você quer sair daí? Aí você falou: pode. Aí Jesus falou: eu posso te tirar daí, você quer sair daí? Aí você falou: Jesus, é lógico, eu não quero morrer, morrer é horrível. Eu fico imaginando a morte, Jesus. Eu fico pensando, na hora que eu entrar debaixo desses 7 palmos de terra aí e jogar a terra sobre mim, Jesus, vai ser muito triste. Aí Jesus falou: tá bom, mas é o seguinte, eu vou te tirar daí, mas depois que eu te tirar daí, você vai viver para mim, você quer? Aí ela pensou e falou: é óbvio que eu quero, Senhor. Porque na verdade, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu ficar vivo, eu vou viver para o Senhor, para te servir. É lógico que eu quero viver para o Senhor. Aí Jesus veio e falou: então sai daí, minha filha. A partir de hoje você vai viver para mim. Aí você saiu da cova toda feliz, pulando, glória a Deus. Só que os dias vão passando e você parece que vai esquecendo que você estava morto e ressuscitou agora para servir o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós não temos mais vida. Nós entregamos nossa vida para Ele. Mas pode dizer: pastor, não foi assim comigo. Foi, não sei se foi aqui, mas você veio aqui na frente, entregou sua vida para Jesus. Você estava morto, querido. Aquele dia o Senhor Jesus te ressuscitou. Mas para que aqueles que agora vivem, não vivam mais para si, mas vivam para Ele. Quantos querem viver para fazer a vontade de Deus na terra?